você precisa saber para impressionar os seus amigos em um churrasco. Esse é um dos tópicos do texto elaborado pelo Ariovaldo Júnior nesse livro Inspirados e Preparados, que surpreendentemente fala sobre o Apocalipse. É isso mesmo, Ari? Obrigada pela sua presença. Da onde veio essa ideia para esse tópico? Você tinha um apego já pela escatologia? Como é que é? Bom, agradeço pelo convite. Esse tópico veio do seguinte: faz algum tempo que eu vinha escrevendo sobre isso e eu comecei a perceber que a crise hoje, ao se falar de algumas questões, inclusive escatológicas, mas vale para toda a Bíblia, é que a gente presta muita atenção em coisas secundárias e a gente não presta atenção em coisas primárias. E, curiosamente, quando você cita as coisas primárias, as coisas que eram para ser óbvias, né? As pessoas fazem assim: uau, eu nunca tinha visto isso dessa forma. Eu fui abordar nesse material uma ideia sobre uma maneira de se ler o Apocalipse, que quebra um pouquinho do jeito mais convencional que a gente vê a mídia, os filmes, tudo produzindo. E, de repente, me surpreendeu a reação das pessoas. Eu falei: ah, não, vai ser essa a ideia, porque isso é assunto para um churrasco mesmo, né? Não, e quando você fala da mídia, do fim dos tempos, como é que você acha que a mídia entende o Apocalipse? Quando a gente fala de Apocalipse, o que vem na nossa mente? O mundo está acabando? A enchente do Rio Grande do Sul é porque Jesus está voltando? Como que você entende isso? Essa expressão Apocalipse, ela não existia em nenhum outro lugar. Essa expressão ela foi criada no grego especificamente para esse livro. E significa no sentido de descobrir, trazer uma revelação. Só que o engraçado é que a cultura incorporou de uma maneira tão profunda essa ideia que, se você pega qualquer pessoa na rua e pergunta, todo mundo sabe que está falando de fim dos tempos e tudo mais. Só que essas especulações a respeito de como as coisas vão ser e quando vão ser, isso não só é tão antigo quanto o próprio texto do Apocalipse, como é extremamente perigoso. Desde que Jesus ressuscitou, já começou o fim. Agora, a questão é como esse desenrolar vai acontecer. E esse alarmismo a respeito de falar, eles chamam até de milenismo, né? A ideia fica assim: não, porque o milênio, e quando esse milênio começou, quando ele acaba, é que ninguém sabe definir. Tudo isso vai de conflito com muitas coisas que a própria Escritura traz. A proposta do texto do Apocalipse nunca foi essa. Era mais para trazer para nós vigilância, esperança, porque se tirar o texto do Apocalipse da Bíblia, fica parecendo que as coisas não terminaram bem, né? E a gente acha que o Apocalipse é um livro, você fala de esperança, e muita gente relaciona o Apocalipse, às vezes, com medo, né, com receio. O que vai acontecer comigo? Eu lembro logo que eu converti, a minha mãe chegou em casa com uma fita, esqueci o nome, cassete, aquelas que de áudio, cassete. Que falava do fim dos tempos, mas era assim, era um terror. Eu assisti aquela fita, eu falei: sim, eu preciso aceitar Jesus, porque eu não quero isso. Falava que os cachorros, os animais iam comer os humanos. Eu falei: eu preciso de Deus, né? Então acaba que a gente usou e usa às vezes muito o Apocalipse, não nessa perspectiva de esperança, mas nessa perspectiva de medo, de preciso me garantir no céu. Eu acho engraçado, falando das questões que são óbvias e que vão passando desapercebidas na nossa leitura, o como que as pessoas, ao lerem o texto, para falar de um viés específico que elas já querem obter como resultado, elas conseguem seguir uma determinada lógica. Mas quando é para pegar o panorama geral, a gente patina. Por exemplo, isso que você falou, de fato, era uma realidade. Nos anos 90... tinha altas pregações desse naipe, o pessoal tinha até em vinil, eram as coisas ridículas, e que tocavam as músicas de fundo enquanto o cara ia pregando, né? Só que boa parte desse conteúdo era interpretativo, pegava às vezes o que o texto estava falando e dava aplicações, algo extremamente perigoso, porque é sempre feito em cima da referência cultural da época em que a pessoa interpretou isso. E outra questão: despreza-se a ideia de que tem muita coisa ruim. Lógico que tem. Os inimigos de Deus vão se lascar na mão dele. Essa é a história do negócio. Só que antes de marca da besta, as duas bestas, derramar taça e não sei o que lá, tudo aquilo lá,
No meio daquela história ali tem o fato de que os que foram chamados para a salvação vão ser selados pelo Espírito. Então, se você está selado pelo Espírito, você não tem preocupação com besta, com marca, com nada. Então, por que que numas coisas a gente lê o óbvio? A gente lê as coisas do jeito que o texto está falando. E outras coisas a gente trata como se fossem irrelevantes. Então, nesse aspecto é que eu acredito que nós estamos vivendo um momento difícil, talvez até pelo o momento cultural, né? A maneira pela qual até a mídia, o cinema, criou um imaginário que abstrai da gente o que o texto está falando diretamente, e isso está mais atrapalhando do que ajudando. Você falou de interpretações, até também teológicas. A gente poderia falar um pouquinho dessas interpretações, diferentes interpretações, e qual que você escolheu, né? Como, entendendo como mais segura para se ler o Apocalipse. A questão da interpretação é o seguinte: você, para interpretar qualquer coisa, você vai precisar de uma linguagem. Esse é o primeiro problema. Só que na época em que a gente está, por conta da internet e tudo mais, e da vulgarização, até mesmo da nossa cultura no que se refere à linguagem, a gente acha que a gente está evoluindo. Não, olha como somos inclusivos e tal. Mas se a gente desprezar que existe uma linguagem que é superior, não por ela ser melhor, mas por ela ser uma expressão mais ampla, mais rica, mais cheia de variedade, para falar aquilo que você quer falar, aí você está sendo ingênuo. Então, por exemplo, quando a gente na escola tinha que ler aquele tanto de livro de literatura brasileira, você falava, meu Deus do céu, José de Alencar, eu quase chorava. Eu falava, o cara fica descrevendo uma cadeira, cortina, e páginas escrevendo coisas. Se você perder a capacidade de se comunicar da sua própria língua, você passa a ter dificuldade de transformar uma ideia em algo inteligível para outra pessoa. Sim. Quando a Bíblia foi traduzida, em todas as traduções e retraduções, a decisão dos tradutores sempre foi tentar manter ela na forma mais rica possível. Por isso se escolheu linguagens tão formais. A gente precisa das paráfrases, como eu mesmo já fiz uma, e outros materiais para as pessoas poderem ter um entendimento, prestando mais atenção no sentido do que na forma? Claro que precisamos. Mas uma paráfrase é igual uma pregação. Ela é uma contextualização momentânea e daqui um pouquinho ela pode não servir mais. Agora, o texto, como é que você pega a riqueza daquilo que foi falado, que foi escrito, que foi testemunhado, transforma num texto e depois você traz isso para outras línguas? Já tem palavra que não tem, você precisa adaptar, precisa contextualizar, precisa explicar. Agora, se você pegar uma outra língua e essa língua for tratada pelo aspecto mais pobre, ao invés do aspecto de toda a amplitude que ela dá, de recurso, para poder expressar, ainda assim vai ter adaptação. E aí, quando a gente chega para os dias de hoje, o que nós estamos fazendo, infelizmente, nos nossos dias? Incluindo todo tipo de expressão como válida, o que não está errado, mas, de certo modo, tirando das gerações um pouco daquilo que a gente foi forçado a fazer, a ler coisas que a gente não queria ler, porque talvez a gente não tinha entendido a importância. Isso vai fazer com que a gente perca ferramentas para poder fazer qualquer tipo de interpretação. Porque a primeira interpretação que qualquer pessoa deveria fazer, ao ler um texto, é deixar o texto falar. É olhando o texto e falar o que está escrito. Agora, o Apocalipse é incrível. As pessoas ficam querendo pegar as entrelinhas. O que não está escrito? O que isso pode ser? É porque eles, acho que muita gente acha que tem muito simbolismo ali, né? Há muitas coisas que têm simbolismo. Cheio de simbologia, aí a pessoa fica, né, tentando... E aí vai meio que uma viagem também, que às vezes foge, igual você diz, do que de fato está sendo dito. Aí acaba que inventa, cria interpretações que às vezes nada tem a ver com o que de fato está na Bíblia. Porque muitas linhas interpretativas vão ser feitas a partir do conjunto imaginativo que você tem. Agora, isso corresponde ao conjunto imaginativo que o apóstolo João teve quando ele escreveu, quando ele teve a visão. E é incrível porque tinha muitas coisas também que eram... que a gente precisa entender também aquela época. Não, né? O engraçado é o anjo vira para ele e fala assim, o que você está vendo, escreve. Aí ele vai lá e escreve. O que ele escreveu? Um testemunho. Agora, o que ele viu é uma coisa, o que ele escreveu é outra, porque o anjo não ditou para ele.
Falou para ele escrever aquilo que ele viu. E ele foi lá e escreveu. Agora, se Deus quisesse que a gente soubesse o que ele viu palavra por palavra, Deus não teria dificuldade nenhuma. Por exemplo, a Arca de Noé foi passada instruções nos mínimos detalhes. Né? Tabernáculo. Tabernáculo. Então fala o material, fala qual madeira que tem que ser, como que tem que conduzir. A Arca de Noé é engraçado, que já reconstruíram ela mais de uma vez. A última foi na Olimpíada de Londres. E aí ela ia aparecer na abertura, não deixaram atracar lá onde seriam as provas, né, por motivos de religiosos, essa conversação toda que hoje em dia existe mais, mas um cara lá construiu ela, seguindo as instruções que a própria escritura traz. E era incrível, virou meio que um museu flutuante, e ela flutua, é algo inacreditável. Só que ele usou ferramentas modernas, né, porque fazendo o braço daria muito trabalho. Então, se Deus tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade, e ele entendeu que o que era importante ali era o registro do testemunho do apóstolo João, então isso já faz com que a gente se coloque diante do texto agora, entendendo que nós precisamos entender o que o João pensou, o que o João viu, o que ele está dizendo, e não aquilo que a gente quer concluir. Sim. Eu sempre faço um pouquinho mais de humildade também. Total. Né? Eu fico pensando assim, quando eu vou ler uma coisa que eu não entendo, eu falo assim, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, com aquilo que seria o conhecimento médio de uma pessoa daquela época, o que me levaria a chegar à conclusão que ele chegou? E eu não estou falando de interpretações, estou falando do testemunho. Ele fala, não, eu vi tal coisa descendo do céu, assim, assim, assado. Então, o que ele viu que pode se parecer com isso? Isso vai te dar uma precisão? Não. Mas pode te dar um direcionamento um pouco mais claro, porque aí é o João falando e a gente usando um esforço imaginativo para tentar entender o que de fato ele viu. Agora, falando das linhas teológicas, qual que é o problema? O problema é sempre o pressuposto. A gente tem mania de querer interpretar algumas coisas usando o método científico. Só que o problema é que o método científico ele é baseado em premissas que foram lançadas anteriormente. Por exemplo, se a gente falar assim, vamos fazer um cálculo da distância de tal coisa. Então, para fazer um cálculo, para saber qual que é o melhor caminho para ir a um determinado lugar, para fazer um experimento dessa natureza, você já definiu qual que é o veículo que você vai usar, você já definiu qual que é a medida que você vai usar, aí você fala assim, tem que ir voltando no tempo até você chegar na definição de metro, porque senão você não tem parâmetros para essa medida. Então, tem um monte de pressupostos que foram adotados para depois você poder fazer um experimento. Então, você isola uma determinada circunstância, determina os parâmetros, faz o experimento. Aí depois você tira conclusões, tenta trabalhar um contraditório e faz um arranjo estatístico. É provável que isso seja tal coisa. Agora vai fazer isso com um texto bíblico. E não é só o Apocalipse, é o texto inteiro. É muito complicado. Por quê? Porque o texto não é um tratado científico. Não é assim que as coisas funcionam, não é isso que Deus quis trazer para nós. Então, se você pegar um pressuposto de que toda a narrativa bíblica ela é apenas uma explicação espiritual, você já tem um pressuposto interpretativo que já comprometeu o resultado. Tudo que aparecer, você vai falar assim, não, mas isso é espiritual, isso não é um fato real. Daqui um pouco você volta no Gênesis e começa a questionar as coisas. Ah, Ari, você está falando então que o Gênesis é literal? Não, eu não estou falando nada. Eu só acho que quem está falando é o texto. Então, se Deus está falando, é verdade. Agora, em termos científicos? Não, porque ele não falou em termos científicos. Agora, como isso é verdade, eu não sei. O texto do Apocalipse também. Nas linhas de interpretação do Apocalipse, a galera tem assim os clubes. Cada um vai adotando aquilo que mais lhe convém, né? Então tem lá os historicistas que ficam assim, não, tudo isso se referiu a elementos da história. E também é preocupante, porque é um tal de querer fazer aquele sincronismo, falando assim, esse acontecimento foi no tal ano, quando tal coisa aconteceu, quando Israel se reorganizou como nação. A galera vai longe nesse assunto, né? Prevê, às vezes, uma data, fica fazendo cálculo, seria essa linha de... Demais, porque o cara tenta cruzar o texto do Apocalipse com a história. Qual que é o problema disso? Se despreza o básico do básico, que é quando Jesus, lá no Apocalipse, fala assim, não compete a vocês saber os tempos e épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Então, não é para a gente saber o fim, é só para a gente saber que vai ter um fim,
que vai ter muita dificuldade, mas aqueles que estão selados pelo Espírito não deveriam estar tão preocupados. Então, a sua preocupação de falar assim, nossa, eu preciso estar em Cristo, né? Talvez não teria sido das melhores. Foi a preocupação. Eu falei, eu preciso me garantir no reino dos céus. De tudo não está errado. Mas o duro é que tem muita gente que às vezes permanece nesse caminho pelo medo. Relacionamento, né, com o Pai. Agora, se a pessoa entender esse relacionamento e entender que ela fala assim, não, o inferno era só um detalhe, porque agora estar com Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, eu não preciso mais viver com medo. Muda a perspectiva da coisa, né? E essa coisa do milênio, pós-milênio, estamos no milênio, já foi, não foi. Eu acho que tem gente que está nos ouvindo que vai querer saber assim, a sua ideia, né? Como que você lê essas coisas mais polêmicas do Apocalipse? São também decisões interpretativas. Assim, então, por exemplo, a numerologia do Apocalipse... Jesus já veio, a gente já está na grande tribulação. É tudo muito arbitrário. Agora, assim, a numerologia do Apocalipse, não só do Apocalipse, como da Bíblia toda, ela tem significado muito complexo, porque por uma pessoa do tempo bíblico ali, principalmente há 2000 anos atrás do Novo Testamento, ela não vê os números da mesma maneira que a gente vê. A gente ocidental, o número pensa em quantidade. E para um judeu médio ali, era muito comum que um número representasse também uma ideia. Sim. Então, para eles, alguns números são muito significativos como ideia, o que não despreza também, em algumas ocasiões, a possibilidade disso representar quantidade. Mas tem textos que são muito óbvios. Tem textos que você vai vendo e você fala assim, é claro que isso aqui não é o número. Principalmente o número 1000. Você falando do milênio, né? Porque o pessoal, não, milênio é 1000. Tá, mas aí você vai para o Antigo Testamento, por exemplo, e começa a ver a expressão 1000. E o 1000 raramente se refere ao 999 mais 1. Se refere mais a uma ideia de totalidade, né? Por isso que um dia na tua presença é melhor do que 1000 em outro lugar. É uma eternidade longe de Deus, não valeria trocar por um segundo na presença de Deus. A presença de Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, essa ideia vai influenciando a gente. Agora, quando você pensa no conceito de milênio, aí depende qual que é a pegada interpretativa, os parâmetros que se escolheu para, então, fazer a leitura. O que eu acho que a gente deveria fazer? Ler o negócio e deixar o texto falar um pouco mais. Especificamente nessa parte que fala sobre o que você precisa saber para impressionar seus amigos, eu explicitei um pouco aquilo que, para mim, parece mais coerente e coloquei claramente no nível de opinião. Não estou tentando catequizar ninguém nem converter aquilo que eu percebo. Mas dentro da linha reformada, dentro da linha mais até tradicional que a gente tem historicamente, a visão do milênio é mais como um conceito de totalidade. Então, não seria um milênio literal. Seria de novo, um milênio histórico, igual você falou anteriormente. Ele vai acontecer na história. Agora, quando ele começa e quando ele termina, e se ele dura realmente 1000 anos, é outra história. Isso aí é outra conversa. Não dá para a gente afirmar. Né? E aí depois eu venho explicando como que dá para perceber isso. Uma coisa que o texto fala que é muito explícito e a gente não percebe é que o texto não parece ser cronologicamente contínuo. Sim. Você vai lendo o texto e parece que tem umas coisas que estão repetindo. Ele vem, volta. Agora, as pessoas quando vão fazer filmes em Hollywood, todo filme é sequencial. É uma coisa depois da outra. Dá cada furo de roteiro inacreditável. Você fica assim, não é possível. O sol escurece num capítulo, aí 2 capítulos depois tem outro episódio. Você fica assim, mas o sol já escureceu, agora está escurecendo de novo. E aí você vai vendo e fala assim, opa, parece que a história está sendo contada de mais de uma maneira, mais de uma visão, para que você possa perceber a partir de diferentes pontos de vista que, no caso, Deus decidiu que o João tinha que ver. E ele foi registrando, aquilo que você está vendo, você escreve. Ele foi lá e escreveu. É como se ele mudasse de lugar e fosse vendo de uma outra perspectiva. Você visse o fim a partir da terra, depois ele te leva para o céu, aí ele começa a fazer outra narrativa. Na minha contagem, eu percebo pelo menos 4 repetições. Eu não estou dizendo que pode ser só 4 ou 4, mas pode ser até mais. Então, essas coisas são as coisas que não dá para a gente bater o martelo, mas são coisas interessantes a serem observadas. Diante disso, eu tenho que pensar claramente o que o texto diz,
E aí eu usar todo o meu esforço cognitivo, de linguagem, para deixar o texto falar. E o texto falar o que é óbvio, de maneira explícita. E eu me abster um pouquinho de formar opinião naquilo que o texto não é absolutamente claro. Se eu fizer isso, eu vou conseguir ter uma boa interpretação. Você falou, por exemplo, das pessoas que interpretam que Jesus já voltou, né? O dia que eu descobri essa turma, eu fiquei assim, absolutamente surpreso. Eu fui pregar numa igreja lá tal, e descobri que isso é uma linha, eu não conhecia na época. Então, eles pegam algumas palavras e tentam interpretar na literalidade, não só no Apocalipse, mas até mesmo nos evangelhos. Né? Para poder confirmar. Para tentar fechar a história. Então, eles ficam assim, não, Jesus voltou lá no ano 70, e basicamente é por causa do João. Porque quando está lá, no final, lá, João, Pedro, e aí Jesus vira e fala assim, ó, tem um entre vocês aqui, né, que não vai morrer antes que veja essas coisas. Aí você pensa assim, não, então o fim tem que ser, essa restauração tem que ser. Só que se você parar para pensar, vamos ler o óbvio. João viu essas coisas no Apocalipse. Não tem sentido. Ele viu. Então você fala assim, não, mas Jesus falou que ele veria o fim. Ele viu. Uhum. Né? Só que ver não significa que ele estaria presente no acontecimento daquelas coisas. Foi uma visão, o Apocalipse todo é uma visão. Então, tá vendo como que a gente vai criando mecanismos, assim, gambiarras mesmo, né? E em cima disso nós vamos formando conceitos e percepções teológicas. Uma coisa importante, viu, Carol, é a gente entender que teologia é a sistematização da percepção humana em cima daquilo que é a revelação divina. Então, tem teologia melhor ou pior? Até tem, no sentido que a gente pode falar que tem linguagem melhor ou pior, tem linguagem mais rica, tem linguagem mais pobre. E ela não se dá até pela categoria das palavras, mas pela riqueza. Uma pessoa que tem um vocabulário de 500 palavras, ela vai ter uma dificuldade de se expressar muito maior do que uma que tem um vocabulário de 5.000. Essa pessoa sabe todos os sinônimos, ela consegue falar e ela vai expressar coisas do seu íntimo com muito mais clareza. Da mesma maneira, a teologia ela pode ter uma postura que consiga comunicar ideias claramente, ou ela pode simplesmente fazer alguns ajustes e explicar apenas perguntas muito básicas ou fundamentais. Mas todas elas são de natureza interpretativa já. Né? O pessoal sempre pergunta, fala, poxa, mas aí com qual que você fecha? Você tem que pegar sempre aquilo que está mais perto e abraçar. Só que eu gosto particularmente de fazer o papel até de advogado do diabo, e eu gosto de conhecer os outros. Para entender o porquê que quem pensa diferente, diametralmente oposto àquilo que eu acho que eu concluí. Para você ter convicção também daquilo que você... Sim. Mas, no geral, todo mundo fala assim, qual que você fecha 100%? Eu falei, nenhuma. Nenhuma. Até as minhas próprias opiniões não são 100% certas. Certo é a Bíblia, certo é Deus. Agora, as nossas construções a gente está aprendendo. Então, nessa lógica, a teologia nos ajuda, claro, traz ferramentas, traz questionamentos que a gente não havia feito, mas a gente precisa ler o texto primeiro, deixar Deus falar, deixar o texto falar também, né? Sim. Ari, no tópico aqui que você coloca, que eu achei que ficou bem legal, né? O que a gente precisa saber para impressionar os amigos no churrasco. Você falou um pouquinho dessa ordem cronológica. As cartas às 7 igrejas, por exemplo, o que você acha que a gente precisa, que é importante a gente saber sobre as cartas? Que está ali no Apocalipse. Eu vou passar por alguns, não vai ter como a gente falar de todos. Tá. As cartas. Fica a curiosidade aí para quem está nos ouvindo de comprar o livro e ler o texto completo. As cartas, o que é interessante? Então, o Apocalipse começa com Jesus se apresentando numa forma diferente, depois entra lá 2 capítulos sobre essas cartas. É incrível como há uma conexão da mensagem que está sendo trazida com a realidade. Então, por mais que a gente fale assim, não, João está tendo uma visão, todo o restante do Apocalipse. Então, fala de taças, fala de um tanto de coisa lá que está acontecendo. Só que nessa parte, no capítulo 2 e 3, o capítulo 1 também é uma visão. Ele vê o Cristo lá, você fala, pô, a língua dele é uma espada. Eu não consigo imaginar isso. O que ele viu para ver uma espada saindo da boca dele? Então, se a gente tentar, imaginar... Eu consigo imaginar uma faca, um punhal, agora uma espada. Eu não consigo entender esse desenho. Ele não faz sentido
para aquilo que é o nosso conjunto imaginativo. Mas o João foi orientado para escrever o que viu. E ele viu alguma coisa que ele escreveu dizendo que era isso. Então, beleza, aceitamos o testemunho de João. Agora, no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, entra nessas cartas das igrejas. E aí há uma conexão dessa revelação com a realidade que é assustadora. Por quê? Porque essas igrejas existiam. Então, agora não é algo que está conjecturando, que está falando sobre o futuro, é algo que estava falando sobre uma realidade presente. E se você olhar essas igrejas que são representadas pelas cidades ali, elas existiam e elas estavam em cidades estratégicas, entre aspas, que eram interligadas por estradas romanas. Então a gente vê que aquela é a igreja mesmo, que naquele momento de dispersão, que já havia uma perseguição, porque o templo já tinha sido destruído lá no ano 70, então a igreja em Jerusalém já estava na ilegalidade. E agora ali naquela parte ela estava sendo perseguida, mas ainda não era algo que foi impedido de existir, não foi esse o caso. O que acontece com essas cidades? A gente vai vendo que há diferentes expressões da igreja e que há diferentes maneiras de viver essa fé que foram recebidos. Não estamos falando de forma, não estamos falando de modelo litúrgico, nem nada disso. Nós estamos falando de um que é mais coerente, outro que é menos coerente, um que tem muito dinheiro, mas aí a mensagem de Cristo lá falando assim, você é pobre, cara. Agora o outro que acha que é pobre, mas tem o coração no lugar certo, tem uma relação mais íntegra com a mensagem do Evangelho, esse é elogiado como sendo rico. Então, cada igreja vai recebendo uma mensagem. O que eu acho mais importante nessa história é a conexão disso com a realidade. Então, o texto traz essa ideia. Você acha que essa conexão com a realidade daquele momento, ou você acha que a gente pode fazer com uma conexão com a realidade hoje nossa, como igreja atual? Todo texto bíblico vai ter essas duas aplicações. Todas as profecias, inclusive, elas vêm dessa maneira. Então, tudo que falaram lá a respeito do nascimento de Jesus, a virgem vai engravidar, né? E todas as demais profecias vêm também dessa aplicação. Quando a profecia foi dada, ela tinha um significado imediato. E o Apocalipse não foge um pouquinho dessa regra. Até mesmo algumas coisas que parecem catastróficas. Por exemplo, todo mundo fala da besta, mas são duas bestas. Lá fala, são a primeira e a segunda besta. Aí o dragão é o diabo mesmo, lá no final explica bem explícito. Só que quando fala de besta, é muito claro numa leitura, conhecendo alguns parâmetros do que se tornou a perseguição romana à igreja, de que isso seria uma referência aos poderes de Roma tentando sufocar a igreja. Então, João não poderia escrever, estava numa prisão, uma ilha-prisão, vivendo um certo tipo de exílio, e ele não poderia escrever nada contrário ao imperador ou contrário a Roma explicitamente, porque aí a morte seria mais rápida ainda. Então, ele é estratégico. E essa estratégia ela não é nova. Por exemplo, a expressão Jesus é o Senhor é muito engraçado como que ela se populariza nos escritos de Paulo. Porque a ideia é assim, não, Jesus é rei. Só que se você falasse que Jesus é rei, você era crucificado, porque rei é César. Então, os cristãos criaram uma maneira de abordar o assunto de uma forma diferente. Falaram assim, não, César é rei, mas Jesus é o Senhor. Por isso que ele é o rei dos reis. Ele está em outro patamar, nós estamos falando de outro cara, outro nível. Dessa mesma forma, a gente vai ter que entender, então, que os textos, inclusive essas cartas, eram para igrejas que existiam, mas existem coisas ali que podem ter esse caráter profético. Todo aquele que se identificar, toda igreja na história que se identificar com exatamente aquela vivência, aquele tipo de perseguição, essa é uma mensagem de esperança para nós também. Sim. Só que tem que tomar cuidado, não dá para forçar algumas coisas profeticamente, porque geralmente a profecia, você só tem plena ciência do cumprimento dela depois que ela passou. Qual profecia que você fala assim, não, todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer? Eu só me lembro assim de uma específica, que é os magos lá que vieram do Oriente, porque viram algum sinal no céu que a gente não sabe o que é, a gente só sabe que provavelmente não era 3, não eram reis, aí a tradição foi criando um tanto de coisa. Mas eles foram lá já perguntando, onde vai nascer o rei dos judeus? Então esses caras já tinham certeza
que alguma coisa estava acontecendo. Agora, com exceção dessa e talvez mais algum outro exemplo que a gente tenha, no geral, as profecias são confirmadas depois do seu cumprimento. Então, a respeito de João Batista, todo mundo, olha lá, ó, esse é o cara então que foi falado. O próprio João Batista testemunha a respeito de si mesmo. Né? Ele fala, eu sou o voz que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. E as outras também todas. Né? Ari, outra coisa que eu acho que o pessoal gera muita polêmica em relação à marca da besta. Como é que tem essa marca? É um cartão de crédito que a gente usa? É o telefone da iPhone? A gente já viu tantas teorias, né? O pessoal falava que era tatuagem, que era chip de operadora. Que a gente não pode nem encostar no 6, que a gente já vai para o inferno. Era quer ver outro? O código de barra dos produtos. Já vi tanta teoria disso daí. Tem piores, né? O pessoal fala de anticristo, aí coloca os papas. Vai mudando o papa, eles vão mudando o anticristo. É sempre o político, é sempre o presidente dos Estados Unidos. No Brasil também já foi. Não, mas de vez em quando já, mas eu acho que o Brasil não tem estrutura para. Não, a gente não tem competência para ser anticristo, não. Até para isso está faltando muita coisa aqui. Mas aí, no geral, essa visão de se tentar aplicar essas ideias para falar dessas coisas é sempre já uma decisão interpretativa. Então, o que nós sabemos sobre marca? Historicamente, não há nenhum registro de que Roma teria marcado as pessoas mesmo fisicamente. Nós não temos nada sobre isso, nem uma sombra, nem um eco, nem nada. Então, se todos os fatos narrados ali, eles descrevem realidades que aconteceram naquela época e que apontam para um significado futuro, não dá para a gente dizer que isso necessariamente tem que ser uma marca física. Agora, o que vai ser? Tudo que vier daqui para frente é de natureza especulativa. Eu tenho minhas teorias? Tenho. Só que aí eu tenho que colocar ela claramente. Fala assim, aquilo que é teoria em cima disso é opinião. Então, não é Bíblia. As pessoas deveriam prestar mais atenção no que o texto está falando. Então, quer ouvir minha opinião? Minha opinião é interessante. Então, você acha que esse é o cuidado também que a gente deve ter daquilo que, às vezes, tem um caráter de opinião. A gente não tem problema ter opinião. Sim. Só que eu estou pronto para estar errado. Eu estou pronto para ir lá e Deus fala assim, nossa, era muito mais simples do que você estava imaginando. Mas, para mim, o que faz muito sentido, né, é como eu vejo, e não é uma ideia fechada. Então, por exemplo, fala que as pessoas seriam marcadas na testa e seriam marcadas na mão direita. Se a gente pensar em toda a simbologia que isso tem, na Bíblia inteira, não é só no Novo Testamento, mas na Bíblia inteira, o sumo sacerdote ele carregava um escrito na testa, que era o Santidade ao Senhor lá também. Era um símbolo para que todo mundo, ao olhar para ele, entendeu? Entender a identidade dele, o que ele representa naquele momento. E a figura de mão direita significa na Bíblia inteira o conceito da destra. E a destra não é a mão direita, a destra é a mão boa. Está relacionado também à justiça. Sim, é a mão boa. Então, se você fosse tentar interpretar a partir daquilo que seria assim, como que o mundo como que o diabo vai marcar as pessoas a ponto de que elas se tornem completamente detestáveis para o próprio Deus. E olhando por essas duas figuras, a gente pode tirar algumas conclusões. Então eu fico pensando, será que aquilo que seria a marca na testa seria algo que afeta a minha existência, no que se refere à minha identidade, de modo que quando alguém olhar para mim já vai saber a quem eu pertenço? E será que a mão, a destra, não é o significado de tudo que eu faço está afetado também por esse grau de comprometimento? Aí você fala, mas o que nós estamos falando? É iniquidade, por exemplo. A iniquidade afeta o que eu faço, a iniquidade afeta quem eu sou. Agora, isso é opinião? É opinião. Agora, se não for iniquidade, for outra coisa, o universo de ideias que dá para se pensar em cima disso é bem grande. Agora, correr de medo de... saiu um chip novo lá, né? O pessoal está morrendo de medo de chip. Eu falo para a galera, saiu um chip que vai agregar alguma coisa, põe na mão esquerda, então. Põe na nuca. Aí você já fugiu do texto, né? Já não está enquadrado. Ari, vou pegar mais uma aqui para a gente encerrar. As 7 trombetas, como é que vai ser isso? Também é algo muito complicado, né? A ideia das trombetas... A gente vai ouvir um som e a gente pode sair correndo...
esconde em algum lugar, ou levanta as mãos para os céus, como é que é? É engraçado que as trombetas se parecem com a narrativa das taças, do derramamento das taças, né? Aquela ideia da história que é contada de dois pontos de vista. Então, há acontecimentos que parece que estão sendo vistos de outro ponto de vista. A única coisa que faz algum sentido nessa ideia de trombeta é que lá no Evangelho Jesus fala, né? Quando ele fala sobre os últimos tempos, fala assim, ó, vai ser... Só que a explicação de Jesus, que aí vem com tudo, com trombetas, com o Filho do Homem vindo como um relâmpago, parece que todo o livro do Apocalipse passa assim, né? Como se o Apocalipse fosse um detalhamento de uma realidade física e espiritual que vai acontecer. Só que como, quando, quanto vai durar esse negócio, também é algo que não dá para a gente saber. Agora, há muitas coisas ali que vão apontando para alguma ideia, né? Então, por exemplo, o envenenamento do mar, né? Coisas que a gente vai sofrendo no próprio planeta. Só que seriam os sinais que falam, né? Os sinais no final do... Eu acho que dá para piorar muito ainda, sabe? Eu acho que a galera está sendo muito pessimista. E não é que eu sou otimista, não é isso. Mas quando você pensa, fala assim, as condições climáticas, o que está acontecendo com o mundo... Gente, o histórico que a gente tem hoje, que a ciência registra, tem pouco mais de 100 anos. Então, por exemplo, isso que está acontecendo, essa tragédia no Rio Grande do Sul, a gente fica assim, nossa, é a maior cheia da série histórica. A série histórica tem 100 anos. Isso quer dizer que nunca teve cheias antes? Ué, pode ter tido um monte. Dentro da história, né? Os 100 anos é... Não é nada. Então, eu não estou dizendo que isso é irrelevante, mas eu estou dizendo que pode essa ser a maior ou pode não ser, a gente não tem registro. E aí a gente pegar esse fato histórico e falar que isso é porque é o final dos tempos, por isso que está acontecendo isso. Eu também vi um outro pastor falando que é porque o Rio Grande do Sul é um estado de muito... que tem muitas outras religiões, né? Então vai se especulando nessas outras... Eu tenho horror a essas especulações, tanto... criando explicações mas tanto essas quanto também as que favorecem o evangelho. Porque a galera fica assim, não, agora é a oportunidade, agora é o ano da igreja. Eu fico assim, gente, quantas vezes nós já falamos isso? E depois não acontece nada, a gente joga para debaixo do tapete, sabe? Então, encontrar uma coerência, né, um equilíbrio nisso tudo é desafiador. Agora, existem sinais? Existem. Agora, uma coisa que Cristo falou, e que aí, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente agora está enxergando um outro lado. Ele fala que no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos. Agora, o que a gente está vendo lá é algo diferente. Está todo mundo com muita raiva de muita coisa. Às vezes a morosidade das autoridades de facilitar as coisas. Mas com o coração brasileiro muito aberto para ajudar, né? Nós estamos vendo um grau de mobilização que há dúvidas se em algum lugar do mundo se conseguiu fazer tão rápido. Da sociedade civil, de pessoas levantando doações, de gente pagando para levar as coisas lá, né? Então, é extraordinário. Aí você fala, o amor se esfriou de quase todos. A gente pensar numa situação igual do Rio Grande do Sul e não haver mobilização, aí é realmente aí é fim do mundo mesmo, né? Pois é, e eu acho que de deixar sofrendo sozinho, né? Pode ser que o mundo vá tomando esse rumo. Esse caminho. Agora, essa indiferença. Enquanto os filósofos franceses, que iam muito pela ideia existencialista, falam que a razão pela qual a sociedade subsiste são as necessidades, são esse tipo de coisa, a gente vê Santo Agostinho, lá no tempo da patrística, falando que o que de fato sustenta a sociedade é o amor ao próximo. E ele fala isso numa riqueza, porque ele aponta para a seguinte ideia, até mesmo aquele que nem conhece Deus, esse é um efeito da graça comum, que é engraçado que é um conceito que mais para frente ainda foi ser sistematizado, mas é um efeito do favor de Deus até em quem não conhece Deus. Ele consegue ter compaixão do outro. Ele consegue amar o próximo porque Deus está lá com uma centelha trabalhando na existência dele. Então, quando eu vejo isso tudo, eu ainda acho que tem um pouquinho de água para rolar. Gostaria que Jesus voltasse hoje? Claro que gostaria. Já acaba esse negócio logo, né? Mas eu acho que a gente não pode ser tão precipitado nisso aí, não. Ari, muito obrigado.
viu? Pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Você que está nos ouvindo, você pode ler o conteúdo todo desse capítulo. O Ari escreve um capítulo do livro da Escola de Liderança Sal da Terra. Você pode adquirir esse texto, esse livro no site da Sal Editora, saleditora.com. Ari, eu queria que você terminasse com uma palavra dentro de tudo aquilo que você desse cuidado que você teve para tentar interpretar o Apocalipse e repassar isso para a gente também com esse cuidado, com esse zelo, falando também, né, deixando claro também aquilo que é a sua opinião, seu olhar. Como que a gente pode ler esse texto com esperança, entendendo que vai chegar mesmo, né, que é algo que a gente vai ter que encarar em algum momento da história, mas como que a gente pode ter esperança, um pouco de leveza, é possível? Creio que sim. Uma dica boa é deixa o texto falar, peça a Deus sabedoria, não apenas para o Apocalipse, mas para toda a Escritura. E mais do que isso, a gente fazer isso mais juntos. Porque, no geral, as nossas conclusões particulares, elas vão surgindo dessa experiência particular. Eu não estou dizendo que juntando um tanto de gente nós vamos tirar uma média boa, não é bem por aí. Mas nós poderemos afinar um pouco mais a sensibilidade para aquilo que o texto está dizendo. Agora, para toda a Bíblia, vale muito a pena que a gente procure orientação de pessoas que podem ter um pouquinho mais de habilidade, não nas coisas sofisticadas, mas nas coisas simples. Porque me assusta o como que a gente não está percebendo o que o texto fala explicitamente. Então, a vivência da igreja é legal por causa disso. Eu já vi irmãos, por exemplo, quando eu me converti, que tinha um sujeito novo convertido, bem mais velho, lia catando milho, mas tinha uma sensibilidade. Ele lia metade do que eu li e entendia o dobro. Então, eu colei nesse cara, falei assim, opa, eu preciso aprender a ter o olhar que ele tem, com toda a dificuldade dele. Às vezes você acha um outro que tem uma experiência mais acadêmica, que tem um conhecimento técnico, né? Que seria a teologia. Poxa, ouça, aprenda, mas cuidado com as interpretações que vêm prontas. Se a gente fizer isso e deixar o texto falar, pode ter certeza que a história é bonita. A gente vive a nossa vida cristã com muita pílulazinha, né, de internet, de 15 segundos, 30 segundos, e não quer se apegar mesmo a esse cuidado com a leitura, de deixar o Espírito Santo Outra coisa que está falar com o nosso complicado coração. são os comentários bíblicos, né? Também. A gente lê a E as Bíblia a pregações. partir dos comentários. E as pregações também, porque hoje você vai no YouTube, tá qualquer pregação de quem você quiser, mas a gente tem que entender que nada disso vai te libertar da necessidade de ler o texto e deixar Deus falar com você nas coisas mais simples e óbvias. Então, a pregação, você precisa ouvir a pregação, tentar imaginar tudo que foi falado ali, você faz esse esforço, faz todas as concessões, não chame ninguém de herege antes de você entender o que ele está tentando dizer. Depois a gente vai para o exame da Escritura e ver se de fato é assim. Se a gente fizer isso, vai dar tudo certo. O fim vai chegar, né, Ari? Não vai ter jeito. Ainda bem, né? Vai Só que o chegar. fim, igual você falando assim, ir para o céu. Gente, é muito melhor, porque lá fala novos céus e nova terra. Sim, Então, mas tem como a gente estar pronto de alguma forma, a gente ficar em paz em relação a esse assunto? a gente deveria estar em Cristo, Isso. com toda a simplicidade do que isso significa. Porque Amém. quem está em Cristo não tem que se preocupar com mais nada. Amém. Obrigada, Ari. Essa é a nossa reflexão de hoje. E lembre-se, você é carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito, que está sendo lida por muitos na sua geração. Até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.